Profeta Abacuque, capítulo 3. Quantos encontraram? Levante a Bíblia. Maravilha. Quantos não encontraram ainda? Levante a mão. Vamos lá. Não é um texto que a gente lê com frequência, né? Aí vira uma batalha. Na verdade, esta é uma oração cantada, é um louvor. Abacuque, antes de ser profeta, era levita no templo, ministro de louvor no templo. E ao que tudo indica, um compositor de cânticos congregacionais. E ele diz assim, no versículo 2, a abertura do texto diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Em algumas versões está escrito: ouvi a tua fama. Em outras versões está escrito: ouvi as tuas declarações e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, torna-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Diga amém. E diga comigo assim: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz e receber a tua palavra. Fala comigo. Amém. Queridos, nós estamos numa noite de celebração da ceia do Senhor. Eu já disse que entendo que este culto é um congresso, deve ser visto como uma festa. Prepare o seu melhor louvor. Se este for o caso, escolha uma roupa, lembrando que você vem para um banquete com um amigo do noivo. Porque o jantar que no Antigo Testamento se dava e que na Santa Ceia faz correlação, era aquele jantar em que o amigo do noivo ia visitar a noiva para reafirmar o compromisso do noivo com ela e testificar o compromisso dela com ele. Eu gostaria de falar nesta noite sobre avivamento. O avivamento que precisamos é o tema que eu quero compartilhar com você. No contexto pentecostal brasileiro, muito se fala em avivamento, poder de Deus, dons espirituais, derramamento do Espírito Santo, manifestação de Deus, enchimento do Espírito Santo. Abacuque, como eu disse, era cantor no templo de Jerusalém, em Judá, e ao que tudo indica, compositor de cânticos congregacionais.
No entanto, Abacuque está vivendo numa época de alguns desvios espirituais e de alguns infortúnios morais por conta do desvio de Judá. A idolatria, a rebeldia e a impenitência do povo de Judá estava incomodando o coração de Abacuque, e ele começa a clamar por uma intervenção divina. De repente, no capítulo 2 do livro, Abacuque tem uma visão, e na visão Abacuque vislumbra hordas compostas de soldados que vêm em direção a Judá. Já era o exército de Babilônia que caminhava em direção à terra dos judeus para estabelecer o cativeiro, depois de exterminar a maior parte da população de Judá, destruir o templo, levar os utensílios do templo para a Babilônia. E quando Abacuque está clamando pela intervenção divina e vê esse acontecimento que se daria em Judá, então ele clama e diz: Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. O que Abacuque está dizendo é: ainda que o Senhor decidiu punir o teu povo, no exercício desta justiça e desta punição, não nos retire a tua misericórdia. Por quê? O profeta Jeremias vem dizer posteriormente lá em Judá, no capítulo 3 das Lamentações, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E nesta oração, clamando por misericórdia, Abacuque diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, torna a tua obra conhecida, manifesta a tua obra. Esse é o pedido de Abacuque, porque Abacuque sabia que a misericórdia nos poupa da morte, mas só o avivamento nos traz de volta à vida. A misericórdia pode nos livrar da destruição, mas só o avivamento pode nos levar à construção. E é nesta convicção e nesse pedido que Abacuque diz: aviva a tua obra e tem misericórdia de nós. Interessante, a palavra avivamento não consta no texto sagrado. Constam sinônimos de avivamento, porque avivar significa trazer à vida, reativar, realçar, tirar da inércia aquilo que se encontra em estado de demência ou de dormência. Isto é avivamento. Qual é a razão, qual é o cenário de Judá que leva Abacuque a clamar por um avivamento espiritual? O texto sagrado diz, lá em Ezequiel, e o contexto histórico é o mesmo, capítulo 32, que o povo havia abandonado os mandamentos do Senhor. Nós precisamos clamar por avivamento quando os mandamentos do Senhor já não são
importantes praticados na nossa vida diária. E o texto de Ezequiel, e repito, o contexto histórico é o mesmo, revela que o Senhor dá uma caminhada em Judá. Ele vai na corte, procurando alguém que ele pudesse contar para utilizar, para usar no avivamento. E na corte o Eterno não encontrou ninguém. Os príncipes, os nobres estavam com as mãos manchadas de sangue. Então o Senhor vai ao templo, na expectativa de que no templo sacerdotes e levitas pudessem ser instrumentos de um avivamento, mas o texto diz que os sacerdotes e os levitas ofereciam no altar de Deus manjares detestáveis. Então eles também não serviam para avivamento. E o Senhor vai aos montes, aos vales, na procura de profetas que proferiam a sua palavra. Mas o texto diz que lá os profetas transmitiam mensagens mentirosas. É diante desse cenário que o Senhor diz: eu procurei um homem que se colocasse perante mim por esta terra, na brecha, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 32, 20. A oração de Abacuque é que o Senhor traga para o povo esta experiência de avivamento que, incrivelmente, o Senhor estava procurando alguém para utilizar a fim de alcançar tal resultado. Assim como Abacuque analisa Judá sob o prisma espiritual, Abacuque percebe Judá desviado e sem avivamento espiritual. Compete a nós, igreja, neste tempo, nos perguntarmos como estamos no tocante ao avivamento espiritual. Porque, por exemplo, quando é mais fácil ler a revista da sua assinatura mensal ou semanal do que a Bíblia, nós estamos precisando de avivamento. Quando é mais fácil ficar um tempão diante da novela, do Netflix, do WhatsApp, do Facebook, do que orar, nós estamos precisando de avivamento. Quando é mais fácil maldizer do que bem dizer, nós estamos precisando de avivamento. Quando a praia, a fazenda nos atrai mais do que o culto a Deus, nós estamos precisando de avivamento. Agora, que tipo de avivamento a igreja precisa nestes dias? É sobre isso que eu quero pontuar com os irmãos em não muito tempo. E aí eu quero começar dizendo que nós precisamos de um avivamento de arrependimento. Nós precisamos experimentar um avivamento que nos leve a ficar constrangidos pelos nossos pecados. Preste atenção nisto. Quanto mais perto estivermos de Deus, mais a nossa alma aspirará por santidade. Significa dizer que, se o nosso pecado já não nos constrange, há uma grande probabilidade de que Deus não esteja perto. Vou repetir. Se o nosso pecado já não nos constrange, há uma grande probabilidade de que Deus já não esteja perto. Nós precisamos
de um avivamento que gera em nós arrepios pela nossa situação espiritual. Quando o Senhor chama o profeta Joel para profetizar ao seu povo, a Bíblia diz no capítulo de número 1, versículo 17 de Joel, o profeta olha para os ministros do altar, olha para os levitas e diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do meu Deus, entre o alpendre e o altar. No capítulo 2, versículo 17 de Joel, o profeta volta a insistir e dizer: chorem os sacerdotes, vistam-se de panos de saco e de cinza, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Quando pastores não são mais atraídos ao quarto da oração, quando os pregadores firmam-se em sua habilidade na prédica mais do que na busca da presença de Deus, estamos precisando de um avivamento urgente. Quando nós não sentimos mais o Senhor nos repreendendo, avivamento de arrependimento é necessário. Porque preste atenção, quando Deus para de nos cobrar santidade, não é porque nós já somos santos num nível tal que Deus olha para nós e diz: virou anjo. Quando não somos mais cobrados para a santidade, há um grande risco de que o Senhor tenha nos abandonado. Quando não somos mais cobrados à santidade, há um grande risco de que o Senhor tenha nos abandonado. Nós precisamos de um avivamento de arrependimento. Precisamos sentir o peso dos nossos pecados. Precisamos sentir a seriedade da nossa relação com Deus. Precisamos compreender o que significa ser noiva do Cordeiro. Entender que a proposta do Evangelho não abre concessão para nos relacionarmos com as trevas. Santidade não é uma negociação, santidade é uma determinação. Arrependimento é a experiência de quem conhece a Deus. Se você conhece alguém que peca e não se arrepende, provavelmente o Espírito Santo já se afastou do tal. Precisamos do avivamento que nos leve a chorar, do avivamento que, quando nos aproximamos de Deus, nos sintamos indignos da sua presença. É que o nosso orgulho espiritual é tão gritante que a gente passa a acreditar que Deus é privilegiado quando nós nos curvamos diante dele. Quando na verdade nós deveríamos entender que é na sua misericórdia que está a explicação para a nossa existência. Portanto, comece a clamar: por mais puro que você esteja, por mais santa que seja a sua vida, por mais pacata e piedosa que seja a sua existência, diga para Deus diariamente: gera arrependimento em minha alma. Não deixa eu me acostumar com o pecado, não deixa eu me adequar à iniquidade, não deixa eu me render aos apelos do mundo, porque eu sou noiva e quero manter a minha aliança com Jesus. Orabagai. Eba sobre a ibla fasterra. Precisamos do avivamento do arrependimento.
Chega do avivamento das muitas línguas estranhas sem mudança, o avivamento das muitas profecias sem transformação, o avivamento das muitas revelações sem que o nosso caráter e conduta sejam influenciados. Chega disso. O Senhor usa o profeta Joel falando para Judá e diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que o Senhor estava dizendo ali era: para de culto aparente, chega dessa barulheira das apresentações. Eu prefiro o silêncio do quebrantamento do que o barulho da vaidade. É isso que Deus está dizendo. Eu prefiro um quebrantamento silencioso do que um barulho orgulhoso. É isso que Deus está dizendo. Eu quero que o vosso coração seja tocado pela minha presença, diz o Senhor. Segundo lugar, o avivamento que nós precisamos é um avivamento que começa pela liderança do povo de Deus. Ontem nós tivemos aqui a reunião da liderança, a Santa Ceia Geral de Liderança, e é incrível, lá vai, segura lá, que tem líderes que não vêm no sábado porque já tem culto no domingo, e ir para a igreja 2 vezes seguidas é desnecessário. Tem alguns que, se vieram no sábado, não vêm no domingo porque já tomaram ceia no sábado. Queridos, se quem está na linha de frente do trabalho não entender que precisa estar na vanguarda do rebanho, o que se fará do projeto de Deus? Vejo Deus olhando para nós, ouço o Espírito Santo gemendo por nossa causa e dizendo: eu quero levantar na minha igreja gente comprometido com o meu reino, gente que quer o meu reino não pelo altar, não pelo sucesso, não pelo renome, não pelo reconhecimento, não pelo cargo, não pela credencial, mas pela minha glória que é insubstituível na igreja. Precisamos de um avivamento que comece pela liderança. E aí eu volto para Joel 1,13 e Joel 2,17. Chorem os sacerdotes ministros do meu Deus entre o alpendre e o altar. Não teremos, lá vai, segura, Jesus está mandando, segura para lá. Não teremos uma igreja que ora se formos uma liderança que não ora. Não teremos uma igreja que jejua se formos uma liderança que não jejua. Não teremos uma igreja santa se formos ministros profanos. Não teremos uma igreja avivada se o nosso coração for uma geleira. Não haverá quebrantamento nos bancos se não houver conversão no altar. O avivamento tem que começar por aqueles que lideram. Pastores, diáconos, professores de escola bíblica dominical, discipuladores, líderes de departamento infantil, jovens e adolescentes, aqueles que estão na linha de frente da peleja. O avivamento começa por nós. O avivamento é provocado por nós.
E é incrível que nós lidamos com o dom que Deus nos deu, com a responsabilidade que Deus nos deu, com menor responsabilidade do que nós lidamos com o nosso cartão de ponto no trabalho onde nós estamos com a carteira assinada. Bastava que nós correspondêssemos com o reino de Deus como correspondemos com a nossa empresa. Bastava que nós correspondêssemos com o reino de Deus como correspondemos com a nossa escola e com a nossa faculdade. Deus não está esperando que você faça no seu reino mais do que você faria por aquilo que é seu interesse, porém menos não serve para Ele. Um dia Ele chama Malaquias e diz assim: fala com esse povo que eles estão trazendo para o meu altar o cordeiro manchado, a ovelha manca, a novilha ferida. Diz para eles o seguinte: que eles peguem esse cordeiro manchado, esta ovelha manca e esta novilha ferida, e levem para dar de presente ao governador deles e ao rei deles. Se o rei e o governador deles aceitarem, pode trazer o que eu também aceito. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: vocês fazem para mim menos do que fazem por si mesmos. Isso é sinal de que nós precisamos de avivamento. É sinal de que estamos fora, completamente fora da rota. Estamos aquém da responsabilidade que Deus nos deu. Estamos em dívida. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele: estamos em dívida com Deus. Tem alguém aí? Está dura demais a mensagem? Dá para dar glória a Deus ou não? Precisamos de um avivamento de arrependimento. Segundo, precisamos de um avivamento que comece pela liderança. Pastores têm que ser avivados. Se nós nos congelarmos, queridos, a igreja congela. E como o Espírito Santo é dono da igreja, para ela não congelar com a gente, o Espírito Santo faz ela passar por cima. Porque a igreja não pode congelar. Na verdade, alguns de nós deveriam perguntar se não está na hora de rasgar a credencial ou rasgar o coração. Ou rasga a credencial ou rasga o coração. Está na hora de fazer essa pergunta. E isso vale para todos aqueles que estão exercendo função e liderança na casa de Deus. É possível que hoje, depois do culto, alguém me procure para renunciar ao cargo depois dessa. Mas o segredo é que nós precisamos de avivamento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta básica que você não tem a resposta e também eu não. Por quantos demônios você passou de casa até a igreja hoje? Você tem noção ou não? Não. Você não tem noção de quantas hostes e potestades tiveram que abrir caminho para você passar hoje para chegar aqui. Você não faz ideia de quantos laços o Senhor quebrou, que estavam armados contra a sua vida hoje. Não, não faz. Eu e você não sabemos qual é a patente do principado que reina em Feira de Santana. Queremos vencer no grito, no baticum da bateria, na gritaria ao microfone. Deixa eu te explicar: demônios são vencidos com o joelho no chão, coração quebrantado e alma rendida à presença do Todo-Poderoso. Terceiro lugar, precisamos de um avivamento de prioridades.
Faz uma análise sincera e você vai ver, desculpa a expressão que eu vou usar, que a nossa lista de prioridades é uma porcaria. Queremos Deus em tudo, mas não queremos que Ele seja Senhor em quase nada, só naquilo que nos importa. Não poderemos querer que as bênçãos nos cheguem se nós não queremos que o Deus que abençoa permaneça perto. Mateus capítulo de número 6, versículo 33, o Senhor Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Quando a igreja em Jerusalém começou a crescer, houve uma demanda, Atos 6, porque já não havia tempo para dar assistência à mesa dos órfãos e das viúvas. Então Pedro reúne o grupo apostólico e diz assim: separemos diáconos que cuidem das questões materiais da igreja, e nós, versículo 3, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Para pregar para você hoje à noite, eu preciso orar, senão eu vou lhe trazer comida requentada. Para lhe abençoar com palavra de Deus na terça-feira, eu preciso me dedicar à palavra, senão eu vou lhe trazer pão duro. É preciso haver prioridades na vida daqueles que ministram e na vida da igreja. Está na hora de nós fazermos uma parada no tempo para analisar quais têm sido as nossas prioridades no dia a dia. Porque se você quer que Deus te alcance, alcance Deus. Se você quer que Deus reaja, então haja. Estamos vivendo aquela fase, tem dois extremos. Tem gente que só vem para a igreja quando tudo está mal, quando o pau desaba na cabeça do indivíduo, aí ele chega para a igreja para buscar socorro. Aí é incrível que nós temos culto domingo de manhã, domingo à noite, segunda à noite, terça à noite, quarta à tarde, quinta pela manhã, quinta à noite, sexta à noite, sábado à tarde com ensaios, porque isso também é culto, e sábado à noite. E tem o camarada, não vem, porque está tudo bem. Mas quando a luta cerca e o pescoço falta fôlego, ele diz assim: essa igreja não tem culto, essa igreja é muito parada, precisa colocar mais culto. Vem para todos, em nome de Jesus. Mas não vem só quando o troço estiver ruim, não. Não venha para a igreja por causa do problema. Venha para a igreja por causa da adoração coletiva, do culto coletivo. Eu amo, ó Senhor, o recinto da tua casa, Salmo 26:8, e o lugar onde permanece a tua glória. Aleluia. Pergunta para o irmão do seu lado assim: como estão as suas prioridades, querido? Precisamos desse avivamento. É incrível como nós somos dependentes dos avivamentos dos congressos, dos avivamentos dos retiros, dos avivamentos dos encontros festivos. De repente precisaríamos fazer uma festa toda semana para ter avivamento. Mas a proposta de Deus não é esta. A proposta de Deus não é o avivamento no culto. A proposta de Deus é o avivamento no coração. Porque se o nosso coração estiver avivado, o culto vai ser fervoroso. A proposta de Deus é o avivamento que vai para casa com a gente, que nos toca no dia a dia. Houve um tempo, e eu ainda lembro, e eu fui criança na igreja,
E eu desejava comer o pão da ceia e não podia porque era criança. E eu desejava o suco de uva e não podia porque era criança. Por isso que nós estabelecemos aqui a ceia do fortalecimento com os nossos pequenos. E lembro de um menino que era da minha faixa etária, e um dia ele falou assim: também não quero não, é tão pequeno um pedaço de pão. E lembro de irmãos comendo o pão misturado com lágrimas e embolado com línguas espirituais. Hoje, quantas vezes nós tomamos a ceia como se estivéssemos num café colonial, um café da tarde, comendo torrada. A Santa Ceia é um ato espiritual e refere-se ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Precisamos de avivamento quando ela não representa isso para nós. Quarto lugar, nós precisamos de um avivamento de salvação de almas. Avivamento que não gera conversão não é avivamento. Avivamento que não resulta na salvação da nossa família, dos nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, não é avivamento. Avivamento que não muda a nossa cidade, não é avivamento. Eu preguei uns 2 anos atrás e eu falei que nos grandes avivamentos da história, ouça isso, até a política dos países onde o avivamento estava acontecendo mudava. O avivamento já produziu, já promoveu, já provocou a queda de reis, de impérios, já promoveu mudança de governo. Por quê? Porque eu não posso crer numa igreja avivada que não influencia uma nação corrupta. A história revela que nos grandes avivamentos prostíbulos fechavam, centros de adoração de demônios viravam igrejas, bares se transformavam em pontos de pregações, bêbados se transformavam em pregadores. Quando o avivamento começar, e a minha esperança é que no Brasil ele já tenha começado, porque eu creio que está acontecendo no Brasil um reboliço espiritual que não é promovido por nenhum homem. Veja que Deus não permitiu nenhum poder ser responsável pelo que está acontecendo no Brasil. O judiciário está sob questão, o legislativo está comprometido, o executivo não tem crédito, mas está acontecendo um movimento espiritual. Quem está promovendo? O Deus da igreja, o noivo da noiva, está promovendo um reboliço nesse país, para a glória do seu nome. É assim que eu creio. Para quem foi esse aplauso? Para quem foi esse aplauso? Uma madrugada dessas atrás, eu acordei e me preocupei com o Brasil. Isso é brincadeira, não tem linha de sucessão. Está tudo comprometido. O que vai ser desse país? Nós estamos à beira de uma anarquia. Nós estamos na iminência de um destrambelho geral, total e irrefreável. Aí, enquanto a minha angústia ia crescendo e a minha aflição ia aumentando, o Espírito me trouxe ao coração: se essa revolução não está sendo causada pelo executivo, se não está sendo provocada pelo judiciário, se não está sendo provocada pelo legislativo,
Não há uma revolução aí acontecendo, porque existem conjecturas, pressuposições de revoluções armadas, mas ela não vai acontecer. Ouça o que eu estou dizendo, ela não vai acontecer, porque Deus não vai permitir derramamento de sangue nesse país. Aleluia! Aí o prefeito de uma capital, conversando com um ex-presidente, disse assim: eles são crentes. E o ex-presidente disse: eles pensam que são enviados de Deus. Sabe o que está acontecendo? Deus está usando a noiva, o noivo está usando a noiva. Alguma coisa vai acontecer. O processo é humano, tem erros no processo humano, tem falhas e tropeços no processo humano, mas Deus está movendo esta nação para uma direção. Yong Shou disse um dia que o Brasil é um leão adormecido, e quando esse leão acordar, o mundo inteiro iria ouvir o seu rugido. O Senhor está começando a provocar o leão, está começando a futucar o leão, porque é tempo de avivamento, é tempo de avivamento. Quem crê da glória, quem recebe da glória, é tempo de avivamento, é tempo de avivamento. Aleluia! É preciso haver salvação de almas. Mas para quê? Para sair de um mundo corrupto e entrar numa igreja corrompida? Então a igreja precisa viver um avivamento. Ela precisa ser tratada. Eu já vou terminar, o horário me manda. Precisamos ver Jesus salvar. Você está pedindo a Deus a salvação da sua família? Sabe qual foi a oração de Zinzendorf, missionário alemão? Ele dizia assim: Deus, eu te dou a minha mulher e os meus filhos, contanto que o Senhor me dê almas, porque sem alma eu não quero permanecer vivo. A oração de John Knox na Escócia, quando John Knox chegou na casa de um pastor para pregar naquele fim de semana, e o pastor lhe ofereceu a janta, que Knox rejeitou, pregou à noite. Depois da janta, o pastor lhe perguntou se ele iria jantar, ele disse não. No outro dia, o pastor lhe ofereceu o café da manhã, ele rejeitou e pregou pela manhã. Ofereceu o almoço, ele rejeitou o almoço e pregou à tarde. Ofereceu a janta, ele rejeitou a janta e pregou à noite. O pastor começou a se perguntar o que está acontecendo com o irmão Knox. Quando o pastor durante a noite foi no quarto do irmão Knox para ver se ele estava bem, e o pastor chegou perto do quarto, ouviu Knox deitado no chão, suado, e dizendo para Deus: me dá as almas da Escócia ou me mata. Me dá as almas da Escócia ou me mata. Me dá as almas da Escócia ou me mata. Imagina se essa igreja fizer um jejum por semana, não precisa nem fazer todo dia, um por semana. Todo crente resolver fazer um jejum por semana e dizer assim: me dá as almas de Feira de Santana ou me mata. Me dar as almas de Feira de Santana ou me mata. Só resta uma saída: ou Jesus salva a Feira de Santana ou mata a gente tudo de uma vez. Então sabe o que vai acontecer? Essa cidade vai ser salva, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que está faltando? Quem aqui aguenta fazer pelo menos um jejum por semana? Levanta assim a mão, sinceramente.
E você está fazendo? Não, por quê? Quem aqui tem coragem de, a partir de hoje, na hora de dormir, ajoelhar e dizer assim: Senhor, me dá as almas de Feira de Santana ou me mata? Queridão, nós vamos provocar um avivamento nessa cidade. Nós vamos provocar um rebuliço espiritual nessa cidade. Nós vamos provocar uma transformação gloriosa. Está na hora de mudar. Está na hora da igreja mudar. Fica de pé, por favor, eu tenho que parar. Senão a gente passa do horário demais da conta e eu não quero passar. Eu vou concluir te dizendo duas coisas. Nós precisamos de um avivamento de milagres. Nós precisamos que os milagres voltem. Nós precisamos que as manifestações extraordinárias de Deus voltem. Por quê? Porque a Bíblia diz que os discípulos partiram pregando o Evangelho e o Senhor testificava com os sinais que se seguiam. Então por que eu preciso de milagre? Eu não preciso do milagre para crer, mas o milagre testifica para quem não crê que a pregação é poderosa e é de Cristo. Só que a gente pede dinheiro, a gente pede carro novo, a gente pede tudo menos milagres. Os milagres que nós pedimos são materiais, já percebeu? Que os milagres que nós pedimos são materiais. O Senhor faz um milagre, faz ela se apaixonar por mim. O Senhor faz um milagre, faz ele cair aos meus pés me pedindo o meu amor. Deus, eu joguei 100 cupons na caixa do sorteio no shopping, faz um milagre, me dá aquele carro. Aí o Senhor olha para nós e diz assim: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e eu te darei as demais coisas. Ei, show, bastei para Surião Choragá. Nós precisamos do milagre da cura divina, da reversão dos quadros. Nós precisamos do milagre da cura de alma. Nós precisamos do milagre da salvação do marido ruim, ou do maridaço, mas que ainda não foi tocado pela graça de Deus. Diga para Deus: eu quero um avivamento de milagres. Eu quero um avivamento de cura, de poder sobrenatural. Eu quero a estéril engravidando. O livramento do laço do maligno. O paralítico sendo curado da sua paralisia, o surdo da sua surdez, o cego da sua cegueira. A igreja tem que pedir. Se ela pedir, o Senhor não lhe omitirá. Levante assim a sua mão comigo e diga comigo: Senhor, dá-me milagres. Aleluia. Glória a Deus. Eu compreendo, às vezes eu consigo ouvir o Espírito Santo dizendo assim: quero a minha igreja na minha presença.
Quero a minha igreja na minha presença. Quero a minha igreja na minha presença. Precisamos de um avivamento de amor. Porque se a motivação não for o amor, então ela não glorifica a Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, torna-a conhecida. Ore aí onde você está, suas palavras, seu coração. Deponha tudo diante de Deus e diga para Ele: aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Nós ficamos na igreja, Senhor, não é por Ti, é pelas amizades. E se a gente não faz amizade, a gente sai da igreja. Que avivamento é este? Nós Te buscamos pela provisão, pelos bens materiais e não pela graça da comunhão contigo. Isso não é avivamento. Muda isso na nossa vida. Os nossos bens são primeiro para o nosso prazer e depois, se der certo, para o Teu projeto. Muda isso em nós. Muda isto em nós. Eiramanai sobre anjo vasuriande de barrai sandireis teclas. Muda isto em nós, Senhor. Ei, manda lá mais serias turiando dai. Espírito Santo, paira sobre este lugar agora. Paira sobre este lugar agora. Arrebata os nossos corações com a Tua presença. Desperta no nosso coração, Senhor, de pastores e líderes da Tua obra. Desperta em nosso coração a paixão pela oração e o quebrantamento espiritual. Move a diaconia da Tua igreja em avivamento, Senhor. Onde eles estiverem, nas portarias, nas entradas, sejam tocados pelo Espírito Santo e sirvam com línguas espirituais, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Batiza as nossas crianças com o Espírito Santo nas salas de culto infantil. Arrebata o coração dos nossos adolescentes para o Teu trono, Senhor. Toma nossa juventude com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Não deixa que nos adaptemos ao pecado e à transgressão. Faz esse ministério de louvor, quando abrir a boca para cantar, ser como anjos Te louvando diante do trono. Ainda mais, Senhor, porque anjos não precisaram de redenção, mas nós fomos redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Faz que culto da palavra, escola dominical e reuniões de oração sejam mais poderosos do que festas. Nós queremos Feira de Santana, Senhor.
E não será possível tomar Feira de Santana para ti, se primeiro o nosso coração não for tomado por ti. Eu quero pedir, Senhor, que o ambiente espiritual que o Senhor vai gerar nessa igreja seja tão poderoso, que ninguém tenha coragem de ficar no WhatsApp, no Facebook durante o culto. Não porque o pastor falou, não porque o diácono vai ver, mas porque a presença do Espírito Santo será tão real que ninguém vai querer perder uma partícula dessa presença. Que ninguém use o momento do culto para paquerar, para cobiçar, para lembrar da dívida, porque no horário que estivermos aqui, o Espírito de Deus encheu o coração com a tua presença. Eu peço, Senhor, que as pessoas que passarem na calçada dessa igreja, pessoas que passarem na avenida desta igreja, pessoas que passarem na avenida de contorno, sejam atraídas a este lugar, atraídas a este lugar, atraídas pelo Espírito Santo a este lugar. Marginais que cerquem, Senhor, esse território com pensamentos ruins, entrem no templo aos prantos, tocados pelo Espírito da graça. Isto é avivamento. Agais, tereais, sobroandalai, fastacast. Forme pequenos grupos de oração aí com os irmãos que estão perto de você, de 2, de 4, de 5. Você vai orar com esta pessoa agora. Durante essa oração, o Ministério ID vai cantar um louvor das antigas. É esse mesmo? Mas você vai sentir um toque de Deus nesse lugar. Pai, eu quero pedir a unção aqui sobre eles. Oh, Rancho Barabagai sobre Abla. Astora badagala mancho play sadagai. Dá-nos almas em Feira de Santana, Senhor. Dá-me as almas de Feira de Santana, ou leva-me. Ore pelo irmão que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, pela casa dele, pela família dele, pela vida dele. E vamos ver o que Deus vai fazer enquanto a gente ora e canta. Vai orando, não pare de orar, vai orando.